Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus venha inundar, transbordar, mudar, trazer fervor com o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Amém por isso. Oremos. Maravilhoso eterno Deus, torna-nos agora de mãos dadas, fortemente, todos unidos de mãos dadas. E o Senhor Jesus de mãos dadas conosco também, no centro dessa circunferência, dessa roda, com todos os irmãos de mãos dadas. Que as suas vestes resplandeçam raios de luz, trazendo o Espírito Santo radiante sobre nossas vidas, a aumentar cada vez mais em nossas vidas, uma porção cada vez maior em nossas vidas, a sermos somente do Senhor Jesus, a nos ajudar a passar 24 horas do dia cada vez mais intensamente com o Senhor Jesus. Toma-nos, envolva-nos, todos nós e as famílias aqui representadas. Tudo isso te pedimos com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, venha reinar em nossos corações, pequeninos e pecadores. É o que te clamamos, no doce e santo nome do Mestre amado. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, Mateus 11, 28, 30. Mateus 11, está aqui. Mateus 11, 28, 30 disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esse mundo estressado, atropelado no relógio, né? As pessoas querem fazer em 2 minutos o que leva 3 horas. Isso adoece o nosso organismo, irmãos. Levar a vida com naturalidade. Deus já até sabe que hora nós vamos acabar tal tarefa que queremos fazer em 2 minutos. Né? Correria no trânsito, colocar a vida das pessoas em risco e a nossa própria vida em risco. Então esse mundo atribulado nada tem a ver com o Senhor Jesus, porque aquele que sente a paz que excede todo entendimento e tem guardado nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, não vive dessa forma, atropelado pelo relógio, com estresse, ansiedade. 1 Pedro 5,7: Colocai toda a vossa ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Não é? Olha só o que ele disse. Então, não existe isso. A pessoa não fica sobrecarregada, não fica cansada devido a uma alimentação propícia a cuidar do templo do Espírito Santo, não é? E assim por diante. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tá vendo? Humilde, manso e humilde de coração. Ou seja, a pessoa que é humilde e simples, ela facilita as coisas para que o amor de Deus se apodere dela como instrumento a servir a Deus. Entende? Entende? Diferente do que diz lá no livro de Tiago, né? Que o orgulhoso resiste a Deus. Deus quer ajudar, mas não encontra como. Porque eu posso, eu faço, eu tudo. E a pessoa, sem perceber, que está querendo ser autossuficiente. E não dá espaço para Deus atuar em sua vida. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está dizendo que ajuda nós a carregarmos nosso fardo, nos ajuda a carregar nossa cruz, Ele quer participar mais intensamente de nossas vidas, a diminuir esse fardo que carregamos, porque o fardo dele é suave. Se o fardo dele é suave, ele pode tornar nosso fardo, nossas provações suaves, mediante a presença dele em nossa vida. Entende? Então vamos entender melhor, com maior profundidade, estas coisas. E vamos lá em 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 2 Timóteo 3,14 diz assim, olha só. E vou até o capítulo 4, lá no verso 5, tá? Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, está aprendendo de Cristo, da palavra dele. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por isso que a palavra de Deus ela vai lapidando, ela vai tirando as arestas defeituosas do nosso coração, para que esse coração cresça cada vez mais perfeito para com Deus e o nosso próximo. Perfeito em humildade, simplicidade, um amor ágape verdadeiro, respeitoso, zeloso pela pessoa, em ajudá-la em todas as coisas que for possível, que estiver ao alcance de cada um de nós. Não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nossa, o homem de Deus é perfeito, não tem pecado? Não é isso. A quantidade de pecados vão diminuindo e a gravidade dos pecados também. Isso é a santificação que Deus vai operando em nossa vida. E Hebreus fala que sem a santificação ninguém herdará o reino. Veja agora o capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, não guarda só para você. Escreve um verso bíblico que você achou maravilhoso, que deixou você emocionado, e entrega para uma pessoa. Olha, com todo o respeito, eu tenho orado por você, e guarda esse papelzinho na sua carteira, que eu li esse verso da Bíblia, lembrei de você. Guarda na sua carteira. E nos momentos difíceis da sua vida e da minha vida, leia esse verso bíblico. Ele me ajudou muito também na minha vida. Com certeza vai ajudar na sua, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia. E anima essa pessoa a perseverar na fé. Não é? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Quer a pessoa goste ou não, você está sendo meio inoportuno ali, as pessoas não estão gostando, não tem problema nenhum. A palavra vai ser trabalhada intensamente pelo Espírito Santo em seus corações, até cada uma delas perceber que aquele dia inoportuno que você estava ali importunando todo mundo, foi o dia mais precioso das suas vidas. Por quê? Porque nos últimos dias de vida daquela rodinha de cada um deles, eles lembraram dessa passagem bíblica. E o poder de Deus, no santo amor de Deus, repeliu todo o mal. E essa palavra, aqueles versos, ficaram cravados nos seus corações, escritos com fogo do amor do Espírito Santo. E repeliu todo o mal. E ali os fez lembrar daqueles versos da Bíblia e eles se entregaram totalmente a Jesus, buscando perdão divino. Você vai encontrá-los no reino de Deus. Porque você creu que a palavra é poderosa para varrer a terra, colocá-la de ponta cabeça, envolver todo o manto de Cristo neste universo caído e salvar todo aquele que ouvir da palavra do Senhor Deus. Quem que é a palavra? O Senhor Jesus. Revelado, explicada pelo Espírito Santo. Ah, de onde você tirou isso? Ô, rapaz, não tirei de lugar nenhum. Tem que estar na Bíblia. Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro 1, 21. Vou ler o verso 20 também. Capítulo 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de particular explicação humana. Nada disso. Quem explica a Bíblia é o Espírito Santo em nossos corações. Porque é lógico que teve um eunuco também que Felipe ajudou ali naquela carruagem, né? E assim por diante. Mas Deus usa instrumentos a nos explicar a palavra de Deus. E boa parte delas é o próprio Espírito Santo que sabe quando é o momento de revelar aquela palavra para os nossos corações. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não existe vontade humana na Bíblia. Tudo é obra do Espírito Santo, respeitando o perfil de cada um dos profetas que escreveram a palavra sagrada. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém.
prega a palavra inster, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de doutores, né, pastores e assim por diante, doutores, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, a pessoa gosta da igreja dele. Quando você vai lá e leva a verdade da palavra de Deus, ela recusa. Ela fecha o coração. E Deus fala o quê? Não endureçais o vosso coração. A igreja não salva ninguém. Quem salva? A palavra. Lembra que Jesus falou? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra é espírito. E por ser espírito tem a capacidade de gerar vida. Transformar, restaurar o coração em nova criatura é, como diz o apóstolo Paulo. Tá certo? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Guarda domingo, sei lá o que mais, entendeu? Coisas falsas que não estão na palavra de Deus, foram criadas por tradição humana. Isso são fábulas, dogmas de igrejas. Tu, porém, ser sóbrio. E quando que a gente é sóbrio? Rapaz, quando você não vai na conversa de pastor, nem de bispo, nem de padre, nem de ninguém. Ela tem que estar na palavra de Deus. A Bíblia fala que há um só pastor. E revela ele como sendo o Senhor Jesus, aquele que nos perdoa de todo pecado, nos purifica de toda a nossa injustiça e nos justifica mediante seu sangue puro e imaculado. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho. Porque se não aceitam essa verdade, vão zombar de você, escarnecer de você, sei lá, fazer o que, eu também não faz nada, respeita, né? Pelo menos respeita as pessoas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O ministério não é nosso, o ministério é de Cristo concedido a nós. Entende? Por isso que eu falei, o escudo da fé. Todo mundo que não pratica o jejum, a comunhão com a palavra e oração, eu não faço jejum. Você não faz por quê? É ministério manco, cara. Esse ministério não vai atingir o ápice, o ponto máximo de eficácia no espírito, porque falta algo que Jesus ensinou e eu não estou fazendo. Se eu não estou fazendo, eu não sou discípulo dele. Ponto final, acabou. Sou. A pessoa pode até ser, mas poderia se empenhar mais, se dedicar mais, se entregar mais a Deus. A entrega é o segredo de tudo. E a joia rara está aí, a unção do Espírito Santo. E os dias da terra terminando. Eu sonho pelo menos um dia começar a minha conversão, de um jeito ou de outro, não sei como. Morrendo ali, escancarado de dor, me entregar totalmente a Deus e começar a minha conversão para morrer salvo. E sei que Deus vai prover todos os meios, porque a palavra dele diz: eu hei de completar a boa obra que iniciei. Fim de papo. Basta que você não saia da igreja. Basta que você não deixe de ler a Bíblia todo dia. Basta que você peça a Deus que coloque o desejo no seu coração de se entregar totalmente, cada vez mais intensamente, até o dia que você se entregar sem reserva nenhuma. Como foi a vida dos apóstolos? Morreram pela causa de Deus. Como foi a vida de muitos que puderam fugir da Inquisição e não fugiram. Continuaram pregando a palavra e foram mortos por causa do nome das verdades do Senhor Jesus em sua palavra nas Sagradas Escrituras. Desafiando os dogmas, desafiando as coisas que ali eram tidas naquela época pela igreja. E quem falava contra esta palavra da igreja morria. Então que morra. Essa vida mesmo não é ilusória e passageira, a vida verdadeira está no porvir, que assim seja. Você entende o negócio ou não? É por aí o caminho. Não tem essa de, agora as igrejas assinaram um documento aí, que não pode falar mal de igreja nenhuma. Se você falar mal de qualquer igreja, você paga multa. Eu quero ver alguém pagar multa se falar mal da igreja Adventista do Sétimo Dia,
se falar mal da igreja batista, se falar mal da igreja cristã, não vai ter multa nenhuma. Agora, quando o negócio pegar mais força, se alguém falar mal da igreja católica, se alguém falar mal da igreja católica apostólica romana, peraí, o nome já entrega a paçoca. Se é apostólica, não pode ser romana, porque Roma eram deuses pagãos. Bom, só o Papa Francisco beatificou 800 novos santos. E lógico que dentre eles 3 papas. E não poderia estar de fora o papa mais importante da história do Vaticano, o qual é também aquele papa que eu mais me simpatizo com ele. Me simpatizo com o Papa Francisco, com Bento XVI, afinal de contas eles oram por toda a humanidade. Mas o papa que eu mais me simpatizava com ele era João Paulo II, porque na época eu era criança, eu tinha cerca de 8 anos de idade quando ele veio ao Brasil. Ah não, quando ele foi aos Estados Unidos, depois ele veio para o Brasil, se não me engano, se não me falha a memória. Eu achava interessante aquele gesto dele de sair do avião, sair do tapete, que é onde ele ia andar, chegava no chão e ele beijava o chão de cada país. Até hoje eu acho isso muito interessante. Né? Muito interessante, um ato de submissão a Deus, de querer levar Deus àquele país. É aquilo que representava em meu coração. Entendeu? Agora, indiscutivelmente, é totalmente absoluto, João Paulo II é o Papa construtor de pontes. É o Papa que pôs o Vaticano II, ou seja, o Concílio Ecumênico, em prática, que estava terminado na sua 4ª etapa em 1965. Se não me engano, dezembro. O dia não me recordo, mas eu tenho tudo, né, desse incrível Vaticano II, que é chamado pela igreja do novo Pentecostes da igreja. E assim, né, as coisas se passam. Então, você deve exercer a sua fé mediante a verdade. Doa quem doer. A verdade. Jesus nunca se apartou nessa terra da verdade, por isso morreu logo. Não conseguiu chegar nem nos 40 anos de idade. Aos 33 foi crucificado. E é assim, irmãos. Agora vamos lá para 1 Timóteo 4. 1 Timóteo, vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 4. Diz assim, ó. 1 Timóteo 4, do 11 ao 16. Vamos lá? 1 Timóteo 4, do 11 ao 16, diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ora, um lugar para existir pureza tem que existir verdade. Tem que existir amor, amor ágape. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ou seja, se aplicar nas coisas de Deus. Não te faças negligente, ou seja, aquilo que você pode fazer para Deus ou para o seu próximo, não faça. E Tiago diz o quê? Aquele que pode praticar o bem e não o faz, comete pecado. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Presbítero é um ancião, tá certo? São palavras sinônimas. É a função de um ancião, tá? E o verso 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, meditar nessas coisas, se ocupar com elas, se ocupar com Deus. Não existe nada melhor na nossa vida do que isso. Não existe. Você sentir a paz que excede todo entendimento e tem guardado o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos lá? Olha lá. Tem cuidado, verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, cuidar das doutrinas da Bíblia. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. Ou seja, todo aquele que ouvir será salvo, tá vendo? Então vamos lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando chegarmos nesse estágio, o que acontece? Verso 7, Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o meu desejo, a minha oração para mim, para você e toda a sua família e todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus dos seus lábios é: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Vem, vem, Senhor Jesus. Aleluias e glórias ao Senhor nosso Deus. A cada trovão dos céus, passos fortes do Senhor Jesus no santuário celestial, no lugar santíssimo, a nosso favor. Ele está voltando. Ele nunca voltará. Ele está voltando. Amém por isso. Um forte abraço. E se Ele permitir, até a próxima.